Olá, boa noite. Hoje nós estamos com o Dr. Carlos Coelho, psicólogo. O trabalho dele é voltado para criança e adolescente. Tem uma ONG em Diadema que chama Lar do Alvorecer, doutora Marlene Nóbrega. Isso. Doutor? Boa noite. Fala um pouquinho para a gente do trabalho do senhor, da ONG, dos outros trabalhos, por favor. Boa noite, é um prazer ter o senhor aqui, viu? Eu que agradeço novamente a participação e o convite para estar com vocês. É uma honra estar aqui com vocês novamente. É bom que a gente vai tocar num assunto bem pertinente hoje, pela data de ontem também, algumas outras coisas, né? Vou falar um pouco rápido referente à ONG. A ONG está lá praticamente há 50 anos. É um trabalho fantástico, voltado para a população de Diadema e regiões próximas a Diadema também, né? Pessoas que, às vezes, se deslocam de São Paulo também. Populações carentes, de baixa renda ou sob risco, né? E o trabalho é bem amplo, porque a gente atende mais ou menos em torno de 300 a 400 crianças, lá de 0 até 14 anos, 15 anos, depois dos 16 até os 18 anos, com os cursos profissionalizantes. E, além disso, existem vários departamentos lá dentro, né? Questão de sopa, questão de roupa, jurídica, assistência médica, os médicos, né? E por aí várias categorias de médicos também, clube de mães, terceira idade. Então, tem vários setores lá dentro que dão todo o apoio para a população, né? Então, é um grupo bem estruturado, que é uma ajuda, assim, que faz de várias pessoas aí de São Paulo também, que faz esse trabalho há praticamente 55 anos lá, está realizando grandes coisas, né? Fora isso, o meu foco especial, eu sou psicanalista winnicottiano, eu trabalho já com essas crianças há praticamente 18 anos, né? E o meu foco é crianças, eu brinco, crianças, adolescentes, eu até falei para você, adolescente e jovem adultos, né? Porque a gente brinca, o jovem adulto é aquele que vai dos 19 até os 25 anos, porque a gente considera que a adolescência vai até os 25 anos, né? O pessoal não entende muito disso, tem gente que acha bacana, pô, eu já sou adolescente, tem gente que não gosta, não, eu já sou adulto, né? Então tem... Para mim foi novidade, né? Eu falei para o senhor. Sim. Tem isso daí, já, a gente fala assim, a gente brinca, mas no caso realmente é já testado cientificamente, comprovado cientificamente que essa adolescência ela já vem aumentando, né? Ela vem esticando um pouco mais, né? Então é isso, tem mais outros departamentos que eu trabalho em Santo André e São Caetano, que eu estou desenvolvendo agora, já faz uns 4 anos para cá, e a partir do ano que vem, por causa do Covid, eu estou desenvolvendo uma ONG com mais 4 sócios, para começar a trabalhar diretamente com esses adolescentes na questão social realmente, né? Fazer uma clínica assim, voltada para o grupo, para a equipe, para a formação da pessoa, dar empoderamento de meninos e meninas, crianças empobrecidas, em situações de risco e por aí vai. E é basicamente isso. Acho que já falei demais. Imagina. Doutor, quais são as mudanças todas de rotina que as pessoas tiveram, né? As pessoas hoje estão trancadas dentro de casa, os pais não estão trabalhando. A gente sabe que a criança, o lugar que ela sofre mais agressão é dentro de casa, né? A gente tem essa consciência, a gente sabe que os números aumentaram. Eles indo para a escola era uma maneira das pessoas poderem ter mais atenção em relação a marcas e até a maneira com a criança do dia a dia. Como que está sendo esse momento para vocês estarem administrando isso, para vocês estarem fazendo isso? Porque me parece que a sociedade tem ainda um pouco de rejeição na denúncia, por medo, ou talvez por falta de informação, a gente não sabe ao certo. Mas esse momento eu acho que é extremamente delicado para pessoas, para profissionais da área do senhor, né? Uhum. O que acontece é o seguinte, eu vou fazer só um adendo referente à live, né? Eu gosto de explicar, por exemplo, ontem, 4 de junho, foi estabelecido justamente o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Criança. Por que foi estipulado dia 4 de junho? 4 de junho de 1982, houve um evento muito forte na região da Palestina, envolvendo Israel e Síria, onde morreram mais ou menos em torno de 280 crianças. Então, como a coisa foi muito densa e muito forte em 82, depois desse prazo, quase no final do ano, onde estipulou realmente, dia 4 de junho, seria um marco, um movimento. E eu falo assim, não é um dia que a gente vai celebrar, de forma alguma. É um dia que a gente tem que colocar a mão na consciência, repensar um pouco e começar a pensar um pouquinho mais referente às crianças no que você está comentando comigo agora. Por exemplo, nós temos praticamente aqui no Brasil 300 denúncias de violência contra a criança por dia. Ou seja, são 109 mil por ano.
A gente está colocando denúncias que são realizadas. Aí vai envolver, de repente, o Disque 100, que você pode ligar o Disque 100, ou, de repente, através de outros órgãos, outras formas de entrar em contato. Agora, respondendo a tua pergunta, hoje fica um pouco mais difícil você detectar isso. O adolescente é mais fácil, porque você consegue perceber, ele tem autonomia, ele consegue entrar em contato com alguma pessoa. Ou uma rede de amigos, ou uma rede de amparo, ou ele vai sair do local para poder fazer alguma coisa, ou ele vai fugir de casa. A criança, a gente fala que a primeira infância dos 0 a 6 anos é muito complicado. Primeiro que ela não estabelece o contato do vínculo com o mundo de uma outra forma. Aquela brincadeira que a gente comenta, que a mãe, o choro, tá com dor, fralda tá suja, agora é amanhã, agora não sei, esse vínculo estabelecido é muito importante. Isso existe realmente, não é senso comum, existe esse vínculo realmente. Esse desmame dessa criança vai acontecer justamente nesse período. E se ele começa a sofrer violência, é muito complicado. Porque a gente fala, existem 4 tipos de violência que a gente pode colocar. O abuso físico, o sexual, o psicológico e a negligência. Eu acho que o psicológico envolve todos, mas o abuso físico realmente vias de fato, o sexual, que a gente precisa comentar, abuso sexual realmente que acontece. O psicológico, aí é um ponto que eu gosto de comentar com todo mundo. Eu gosto de comentar com professores, com educadores, com outras pessoas. Aquelas brincadeiras ou comentários que as mães fazem, ou os pais fazem, ou algum cuidador faz. Você está gordo, você é burro, ia de ser preguiçoso, idiota. Esses pejorativos, não é frescura que a gente fala, não é frescura. Eu ouço muita gente comentando assim, eu sofri bullying na infância e não me aconteceu nada. Isso é um caso seu, eu não posso colocar uma parte pelo todo. Isso, para uma criança, é violência psicológica. Mexe muito com a construção do caráter dela. E uma coisa que eu percebi nos 8 anos, aquela criança que comete bullying na escola, que repete o ato violento, ela sofreu isso. Ela vai querer fazer, ela vai responder de alguma outra forma, com a mesma violência. Vou te dar um exemplo bem simples, para não tomar todo espaço, vou te dar um exemplo bem simples que eu tive uma vez. Não, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Uma aula sobre não violência com as crianças de 10 anos. Tá? E a gente falou sobre não violência, ter paciência, a gente começou a comentar sobre resiliência, o que é resiliência realmente, né? O que é inteligência emocional, como é que você aplica isso no dia para a criança. Aí chegou o cuidador responsável, já chegou gritando com a criança e deu um safanão na cabeça da criança para ir embora. Aí um amigo meu falou assim, Carlos, em 1h30 de aula que você aplicou, isso foi perdido em questão de 10 segundos. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou brigar com a mãe? Não. Eu tenho que também trazer essa pessoa para perto de nós, que a gente possa entender o que está acontecendo, porque ela está reproduzindo. De repente ela aprendeu dessa forma. Eu não posso chegar e pensar assim, ela está errada, vou condenar, apontar o dedo, dar um esporro, brigar. Não, de forma alguma. A gente tem que quebrar esse ciclo. Né? Esse que é o grande problema. Voltando à tua questão, hoje está muito difícil. O que acontece, que eu já expliquei para alguns alunos, para algumas pessoas, denuncie. Se você vê realmente do lado ou no vizinho uma criança sendo espancada, sendo violentada, sendo abusada de certa forma, você pode criar essa denúncia, porque o Conselho Tutelar da região ele vai até o local. Ele vai com viatura. Ele vai atestar o que está acontecendo. Existe toda uma aparelhagem do governo que dá assistência para isso. O governo, o Estado, ele pensa realmente, ele não quer, última hipótese, tirar a criança do meio da família. Ele quer deixar. Ele quer deixar lá. Só que, de repente, no momento, fica meio difícil, você retira por um período, estou colocando a grosso modo, tá? Fica no abrigo, trata a família também, para depois institucionalizar de novo, volta à família. Às vezes é positivo, às vezes não, mas a gente tenta fazer esse trabalho. Uma coisa que na outra live que o doutor comentou, que é bem interessante e é bacana, existe também por trás disso uma equipe multidisciplinar que dá todo o apoio. Assistente social, que a gente fala, é a ponta da lança. Hoje, em tempo de Covid, se não tivesse Covid, quem é a ponta da lança aí fora é o assistente social. É o que está lá no campo, é o que vai na comunidade. Ele é da comunidade, ele conhece todo mundo, ele sabe o que está acontecendo, ele está próximo da família. Isso é muito importante. Sem a assistência social, a gente fica capenga, um tripé. Eu preciso dele para me passar informação. Eu preciso dele para estar junto na comunidade. Eu preciso dele para entrar no território, senão eu não consigo. Né? Então, resumindo, hoje está muito complicado. Se eu pegar as crianças de 9, 10, 11 anos, fica fácil para eles fazerem esse contato com a gente. Ou para um vizinho, para outra pessoa, como eu tive um caso que eu atendi ontem, uma criança de 11 anos. Foi emergencial e me passaram. 11 anos eu atendi.
Só que acontece, já acionei o conselho tutelar para que verifique o que está acontecendo. Já tem uma rede de apoio para dar esse suporte. Agora, com os pequenos fica muito complicado. Sem contar o seguinte, que a gente pode esquecer. Existe essa retirada da criança, existe esse tratamento, mas existe a rescindência da pessoa que comete. Está em torno de 40%, ou seja, está crescendo. Ou resumindo, o Covid trouxe toda... Eu vou falar assim, cresceu, mas ficou muito mais claro hoje, né? A gente enxergar os problemas que acontecem, as falhas que acontecem no Estado, na prefeitura, as falhas sociais, as falhas de sociedade, tudo isso nessa escala, a gente está começando a enxergar melhor agora, né? E é um problema que a gente vem trazendo durante muito tempo. Mas eu acho que é aquilo, né? Porque é justamente por esse motivo, das crianças estarem mais tempo em casa com o agressor, né? Sim. Então, de uma forma ou outra, acaba despertando essas denúncias e os fatos acabam sendo mais apurados, porque até então, a criança na escola, os pais trabalhando, existia um período em que a criança não estava 24 horas em sofrimento, né? Verdade. Nem o senhor falou, tem o problema da pedofilia, tem o problema da agressão verbal, tudo isso acarreta para a criança problemas muito sérios lá na frente, que um detalhe que o senhor ainda colocou, que vai ser essa criança que vai repetir a mesma coisa, né? E como resgatar essas crianças psicologicamente, doutor? Qual a maior dificuldade que o senhor tem assim, em tudo, né? Tanto com criança como com adolescente, o resgate deles para se sentir amado de novo, se sentir valorizado, eu acho que deve ser a parte mais complicada, né? Sim, porque lembrando uma coisa, na questão da violência contra a criança, primeiro local que acontece, vou colocar por escalas, tá? Primeiro é a casa, segundo é a escola e o terceiro é a via pública. Entendeu? Então, a casa é onde concentra mais a violência. E quando é a casa, primeira pessoa que comete, pai ou padrasto. Segundo, o amigo da família, algum conhecido. Terceiro é a mãe. E quarto, desconhecido. Ou seja, olha a ligação casa e cuidador. Então, aqui. Então, é muito complicado, é muito complexo. Quando é escola, a gente consegue trabalhar de uma outra forma. Agora, voltando para, vamos supor assim, fora de Covid, no ambiente, entre aspas, que tivesse natural, né? E não existe natural, né? Não existe sadio. O que acontece? Pode vir atrás da denúncia, né? De vizinhos, colegas ou companheiros, ou da mãe, né? Ou do companheiro. Ou no caso, chega para nós, assim, a criança que de repente já foi está no abrigo. O que acontece no trabalho com essa criança? Primeiro, vou colocar a criança. Como é que a criança vai poder se expressar realmente em questão de vítima de algum tipo de violência psicológica, física, sexual? Nós temos essas aparelhagens para poder colocar com a criança, né? A criança, ela projeta muito através do desenho, através da brincadeira. Ela vai projetar o subconsciente dela, ela vai projetar o que aconteceu ali. Ela vai representar aquilo. O que a gente fala, a brincadeira pode ser brincadeira para quem está lá de fora, mas ela está apontando a realidade dela ali, naquele momento. A gente fala família terapêutica, brincar com os bonequinhos, ou nos desenhos. Já apareceu na televisão vários desenhos de crianças que mostram, né, o abusador, desenho abusador. Ou, de repente, a violência, a polícia atirando, descendo com o helicóptero, né, coisa que aconteceu assim. Então, a criança percebe muito. É um ledo engano quem acha que a criança de 2, 3 anos não percebe o mundo ao redor. Talvez ela não saiba se expressar ainda. Mas o que acontece? A aflição ela percebe. Ela percebe a tensão em torno dela. Ela percebe a tensão que vem da mãe, vem do cuidador. Ela vai perceber isso, sem dúvida alguma. E vai desenvolver alguns problemas por aí, crise de ansiedade. E essas crises estão vindo muito mais cedo ultimamente. Para nossa época, demorava muito para acontecer, né? A ansiedade, a depressão, até existia, mas agora está acontecendo muito mais cedo. Você pega crianças de 10, 11 anos com depressão. Você pega crianças de 10, 11 anos com ideação suicida. Porque o sofrimento psíquico da criança é tão grande que ela quer eliminar esse sofrimento, de alguma forma. E como é que a gente faz isso daí na clínica? É ressignificar esse momento. Vai vivenciar esse momento, só que mostrar que é o seguinte, muita criança vai pensar que a culpa é dela. Acontece crianças que pensam que a culpa é dela, eu fiz algo de errado para sofrer isso, então eu mereço essa punição. Não, você não é o culpado, você não fez o errado. Estou te colocando a grosso modo, tá? Mas é um trabalho que leva tempo, só que acontece. Se é um trabalho núcleo, que é coisa muito importante no núcleo familiar, eu vou inserir essa criança novamente para voltar a acontecer.
Entendeu? Então, o trabalho multidisciplinar é justamente isso. Eu tenho um acompanhamento com a criança, com o assistente social, com os médicos, que trabalham também a família. Tem casos que realmente é muito complicado. Tem casos que a pessoa vai para adoção, infelizmente, porque sofre risco de vida. No caso que a criança sofre violência realmente física, estupro, coisas do tipo, é retirado do lar, não tem o que fazer. Não dá para você reinserir novamente. Né? Então, envolve juiz, envolve toda a vara de infância, tem todo um processo que é um pouco desgastante, porque de repente envolve a criança para fazer também tomada de depoimento, quer dizer, é desgastante. Só que acontece bastante. Como eu te falei, se você pega o primeiro local, é a casa, e a primeira pessoa que comete é o pai ou o padrasto, o responsável primeiro, né? Então, tem que ter muita paciência, viu, Glaucio? É complicado, tem que ter calma, porque não é fácil. Só que dá para trabalhar. Eu falo o seguinte, a gente tem que ter muita esperança. Eu acredito muito nisso, sabe? De ressignificar para a criança, você cria uma transferência, você tem a conta transferência para poder trabalhar também, porque não é fácil, né? Mas Sim. dá para ressignificar, dá, porque ela está começando ainda. Por isso que eu falo, eu jogo muito, eu tenho um grupo aqui no Face que eu acompanho, chama-se Frases de Crianças. E é fantástico, Glaucio. Porque que acontece? Eu falo para os pais, não percam isso da criança, esse negócio que a criança tem da pureza, da não violência, ela não tem aquele filtro negativo, né? De racismo, de preconceito, ela não tem esse filtro. Não, Então, ela não nasce assim, né? Não nasce racista, não nasce com nada disso. é um computador que você vai baixar informação, ela tem as coisas dela, né? Ela tem as coisas dela de caráter que ela vai criar, mas ela tem esse lance de que ela vai conseguir ressignificar, ela consegue. E fácil, fácil. Adolescentes também dá para trabalhar, o manejo talvez é um pouco mais fácil, como você fala, para descobrir, mas é mais difícil porque já reconstruiu muita coisa. Porque quanto tempo ele vem sofrendo abuso já? Quantos anos ele vem sofrendo sobre isso daí? Calado, tentando ressignificar e não consegue. Porque eu falo assim, a escuta, Glaucio, é uma coisa muito importante. Né? Aí você fala assim, Carlos, como é que teria que ser feito isso hoje, por exemplo? O doutor comentou também sobre, assim, de repente, ter psicólogos nas escolas. O projeto é o seguinte, você vai ter um psicólogo na delegacia de ensino. A delegacia de ensino vai cuidar, vamos supor, de 10 escolas, e ali sim teria a atuação dele. O que eu acho muito importante é saber trabalhar a inteligência emocional com as crianças nas escolas. A coisa que eu bato muito na tecla é, Glaucio, o governo tem que investir na primeira infância. Tem que investir na primeira infância. 0 a 6 anos forma o caráter da criança. Tem que investir nisso daí. Não é somente na aparelhagem, não é somente no profissional, mas saber trabalhar realmente a questão da criança, que ela tenha tranquilidade, que ela seja acolhida, ela tenha proteção no lar e amparo do governo. Porque você pega aqui o Estatuto da Criança, que tem os 10, que sempre deixa na parede grudada para eu nunca esquecer, é basicamente isso. Primeiro delas, toda criança tem que ser respeitada, não importa a idade. E aí? Como é que fica isso? O desrespeito já começa dentro de casa, né? É complicado quando a gente... O senhor tocou num assunto em relação à ideia suicida, e eu tenho acompanhado isso muito de perto, e eu percebi, o ano passado, um número muito grande de crianças cometendo suicídio. E quando a gente procura saber ou se informar, o Baba Ifalulu está aqui dando boa noite. Boa noite, Baba. Obrigado. Boa noite, obrigado. Então, a doutora Esther também está assistindo. A doutora Tânia também está assistindo. Então, sabe, doutor, eu tenho um grupo no Face que é voltado para esses assuntos de criança e a gente tem percebido muitas postagens em relação a suicídio também. E uma coisa que me chamou muita atenção ano passado foi em relação à idade. Eu acho que eu não tinha percebido, ou ainda, a criança com idade tão pequenininha, 10 anos, 11 anos, 13 anos, cometendo suicídio, que nem aconteceu ano passado. E quando a gente entra no Face dessas crianças para poder entender o porquê, né? Porque aí a gente começa uma investigação para buscar o motivo. Sim. Muitas vezes a criança é vítima de violência doméstica, mas eu percebi um número maior de crianças que são maltratadas por coleguinhas em escola.
Sim, sim. O famoso bullying, né? E para gente, para minha geração, essa questão do bullying ainda não é muito clara, porque no meu tempo, eu sempre fui gorda, a gorda da escola, a gorda da escola, e passei por isso, porque se eu chegasse em casa chorando, eu apanhava, né? Então, eu às vezes não sei até essa evolução, né, do ser humano, da cabecinha da criança, também está fazendo mal para ele. Porque no nosso tempo a gente não tinha isso de bullying, não. A gente não podia nem reclamar. Uhum. Não é? Então tem essa mudança de comportamento também, que eu acho que é uma mudança de comportamento que teve para melhor, porque as pessoas têm que aprender a não tirar barato com a cara de ninguém. Não é porque nós aguentamos, nós tivemos uma infância assim, que todo mundo tem que ter, né? Mas a sensibilidade que essas crianças hoje estão tendo para ser atingida por essas coisas está mais aflorado, né? Psicologicamente, no comportamento, em tudo. É informação isso? Olha, tem vários fatores envolvidos. Um deles são as gerações mais novas, né? Você pega a geração nossa, as mais antigas, o que acontece? Os pais saíram para trabalhar depois do baby boom, justamente para ficar 20, 30 anos numa companhia. E ralavam para dar as coisas para a gente. A outra geração, as que vieram depois, o seguinte, já pensa da seguinte forma, eu não vou passar que meu pai passou. Eu vou fazer minhas coisas, eu vou dar para o meu filho tudo o que ele pode. A outra, mais ainda, ela dá praticamente tudo e a mais, e excede nisso daí. Essa que excede, o que acontece? Já vem esse boom de informações das crianças. Hoje a gente pode pegar crianças pequenas aí que estão com o celularzinho fazendo assim, né? 1 aninho, 2 anos já fazem isso. Minha neta faz isso. Só que acontece, por isso que eu falo, agora eu sou bem crítico, tá? O que acontece? É muito fácil, de repente, para o pai, a mãe, falar, pega isso aqui e se desliga do mundo que tá me atrapalhando. A gente ouve isso, né? O discurso da pessoa. Fica quieta, o tablet. E a criança fica quieta. Só que acontece, que vínculo ela está criando com você? Que vínculo ela está criando comigo, nesse caso? Ela vai dar atenção, ela pede atenção, ela pede socorro, ela pede alguma coisa, ela não tem? Então tudo bem. Ela vai criar, entre aspas, uma pequena independência, só que acontece, é uma geração muito angustiada. É uma geração, assim, intolerante, ela é completamente intolerante à frustração. Ela não sabe trabalhar a frustração, porque ela recebeu muito. Eu estou colocando aqui na questão de qualidade, né? A questão de receber muito. E às vezes não sabe o valor do que é esse receber, não tem como mensurar. Então ela sempre recebeu. Ela nunca teve negativa por isso. Quando ela recebe essa negativa, gera essa angústia, peraí, e aí, o que eu faço? Quando eu falo isso, envolve todas as classes sociais, tá? A, B, C, D, todas, sem exceção. Ideação suicida, tentativa realmente vias de fato, tem todas as classes sociais. Isso aí não é A e B de forma alguma. O que acontece? Ela é intolerante à frustração, não sabe ouvir não, e se ou revolta ou reage com mais violência, de forma um pouco mais fácil, inclusive. E o que acontece? É uma geração também assim que não criou tanta identificação, tanta identidade. É uma geração que vive muito na angústia, vive muito também na melancolia. Aí fica difícil. Imagina um jovem com uma estrutura assim de ego não muito firme, muito forte, não aguenta sofrimento psíquico, chega em casa, a família não valoriza, não dá atenção, não ouve, ele se liga naquele mundo que é o virtual. O que ele vai correr? Ele não tem uma noção talvez de vida ou de outras coisas, de valores assim para algumas coisas, né? Independente de religião. Ele não tem valor de religiosidade, por aí vai. Para ele vai tirar a vida. Por quê? Ele vai acabar com o sofrimento. Ele quer parar com esse sofrimento. Que nem os cutting, as pessoas que se cortam com as facas, né? Aqui no braço. Por quê? A angústia é tão grande que na hora que ela faz naquele momento, isso é relatos que eu ouço. Na hora que ela faz naquele momento, aquela angústia que estava aqui foi para o braço. Momentaneamente está naquele local, então ela não sente mais. Não sente aquele desprazer, entendeu? Então, o que a gente vai trabalhar nessa molecada? Eu ouço muito assim, os pais falam, é frescura. Gente, não é frescura. Não é frescura. Ah, isso aí passa. Não, não passa. Ah, eu sofri bullying na época, não aconteceu. Isso é frescura. Eu sofri na época bullying e estou vivo. É a sua época. Essa época é outra. Eu falei para o senhor, são épocas diferentes, completamente diferentes. E os pais têm que entender isso. Porque é o seguinte, a molecada também, de certa forma, ela pega um pouco pesado. O cyberbullying, por exemplo. Pega e você põe numa rede,
vai rodar o mundo todo. E a criança, aconteceu o caso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a criança se matou de tanta vergonha que ela estava sofrendo de ter visto o que aconteceu com ela, ter sido exposta. Quer dizer, então, é muito complicado. A gente entra no ponto justamente de justamente os pais começarem também não vigiar, mas coordenar o que está acontecendo, né? Porque eu peguei em casa de uma mãe e falou assim, eu tive que negociar com a minha filhinha. Eu falei, negociar o quê? Não, ele quer um celular que custa quase R$ 4.000. Aí eu brinquei assim, falei, tá, mas o que ela pode te dar em troca? Se a autoridade é tua de mãe, né? Tem que fiscalizar realmente, porque a internet é terra de ninguém, gente. É terra de ninguém. Eu peguei casos de pessoas comentando comigo que a pessoa se faz passar por adolescente, por jovem também, e não é. Existe pedofilia, existem pessoas muito inteligentes para poder fazer isso. Então, a maioria dos pedófilos se fazem passar como adolescentes, né, como crianças e tudo mais. Sim, são pessoas simpáticas, né? A internet é perigosa para nós, imagina para as crianças, né? Sim, sem dúvida. Então, o que preocupa a gente hoje realmente, voltando ao dia 4, é justamente isso. Nessa pandemia, a gente não sabe o que está acontecendo em alguns lugares. A gente prevê o que está acontecendo. E a gente tem aquele velho hábito errado, o brasileiro tem aquele ditado antigo que tinha entre marido e mulher, não se põe a colher. Não, põe. Se põe a colher, sim. Pelo amor de Deus, se põe a colher, se comenta, se denuncia, porque a gente fala assim, a pessoa espera, né? Só gritou, só xingou, mas está numa escada que está subindo, gente, tem que parar. Não dá. A pessoa que bate uma vez, vai bater duas, vai bater três, vai aumentar a intensidade até acontecer uma desgraça, acontecer um problema. A gente não pode esquecer que a estrutura de uma criança pequenininha é muito diferente da nossa. Para nós, um tapinha, uma criança, é muito mais do que isso. Né? Então, eu acho que o nosso governo tem que rever muita coisa, os direitos humanos tem que rever muita coisa, o ECA tem que rever muita coisa em cima das nossas crianças e ver o que está acontecendo. O pessoal fala assim, comenta, existe vagas para as prefeituras. Não, está faltando. Tem muita criança aí que não está matriculada numa escolinha. Já começa daí. Sem contar aquelas que o pessoal briga, mas está em casa. Eu tenho pessoas que eu conheço, que a criança com 8 anos cuida da de 3. A mãe vai trabalhar, a criança de 8, de 9, cuida da de 2, de 1 ano. Ou seja, ela perdeu totalmente a infância dela, virou uma cuidadora de um outro. Olha a angústia, olha a ansiedade dessa criança para cuidar do pequenininho. E é assim. E nem tem nem responsabilidade, cabeça tem para cuidar de uma criança também. Não é? Não tem nem lógica um negócio desse. O pai Robles está dando boa noite, está agradecendo, boa noite. O pai está dando os parabéns. Obrigado. A Julieta também está dando boa noite. Boa noite. A Julieta é uma das minhas meninas do meu grupo de... Boa noite. Boa noite. O povo está aparecendo. Porque a gente vê, uma criança de 8 anos vai cuidar de uma de 3, sabe? Acontece tanta coisa com a gente que cuida de criança né, no dia a dia. Imagina uma criança numa situação delicada que a outra ou engasga, ou se machuca, ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem nem lógica. Infelizmente, a necessidade do brasileiro, né? Por quê? Porque não tem estrutura para nada. Eu ponho nesse ponto que o pessoal comenta, a culpa é da mãe, a mãe na igreja, gente, ela não sai para trabalhar, a aparelhagem, a culpa é do governo. A culpa é do governo, porque se ele não dá aparelhagem suficiente para que aquela mãe saia, aquela criança esteja na escola, acabou. Tem que suprir essa demanda, entendeu? Mas o que acontece? Se ela não sai para trabalhar, e aí, como é que fica? A criança não tem uma vaga, ou tem uma vaga para maior, não tem uma vaga para pequenininha, o vizinho não quer cuidar, o outro não quer cuidar. Como é que fica isso daí? Então, existe muita crítica em cima, talvez, dos pais também. Eu tenho que ver esse lado. Existe muito questão dos pais, que às vezes não é culpa deles, eles vão fazer o quê? Que nem a gente comenta aí, tem uns memes que o pessoal comenta, pô, legal, pandemia, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir atrás. Um grande erro, viu, Glaucio, que o pessoal comete, no geral, televisões da vida, comete o seguinte, o pessoal tem mania de romantizar a desgraça do outro. O pessoal romantiza, aquela mãe que tem 3 empregos, que batalhadora. Pelo amor de Deus, gente. Você está romantizando a desgraça do outro. Isso está errado. Ela tinha que ter somente um, acabou.
Ela tinha que ter um. Não é questão de ser utópico, mas é questão de ter que trabalhar lá atrás. Se a gente não trabalha aqui a base da pirâmide, vai ficar isso para sempre. E a coisa está piorando. A angústia está crescendo. Você vê aqui, não sei se o doutor comentou na outra live, a quantidade. O Brasil é o segundo maior consumidor de ansiolítico. O Brasil é o segundo maior consumidor. E a faixa etária das crianças está crescendo muito também. Remédio para depressão, remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para acordar, remédio para dormir. E aí? Como é que fica essa molecada? Como é que fica? Eu tive um caso, vou contar assim por cima, que o menino foi mandado embora no primeiro emprego e entrou em depressão. Foi mandado embora. Só porque foi mandado embora. Ele não aguentou. Quis bater no chefe. Por pouco não foi por justa causa. Eu falei, gente, a pessoa não tem estrutura. Não tem. Não tem. Para frustração, para receber ou não. E aquilo, né, gente, o que uma mãe precisa é uma creche. Tem muita mulher que é mãe solteira que eu digo, não que ela é mãe solteira porque não teve marido, mas ela é solteira em criar os filhos, porque não tem mais o companheiro, né? Sim. Então, às vezes a mulher fica com 2, 3 filhos, às vezes medo dela deixar na casa dos outros também, ela prefere deixar sozinha, porque não sabe com quem vai deixar, né? Com certeza. E precisa trabalhar porque precisa dar comida para as crianças, porque se não der, ela morre de fome, ela também morre de fome. Agora, ela é culpada? Não, culpado somos todos nós, sociedade, que não cobramos isso do governo. Sabe por quê? Porque ninguém se junta para cobrar, porque não é todo mundo que precisa. Porque não é todo mundo que precisa. Porque se fosse todo mundo, essa situação estaria diferente. Mas, mais uma vez, o pobre acaba sendo o sacrificado em todos os sentidos, né? A gente não está falando em relação à classe social, à doença da depressão, à pedofilia, mas a classe que mais sofre em relação a filhos sozinhos, a filhos sem escola, essa é a classe mais pobre, não tem como a gente fugir disso. O senhor viu o que aconteceu com aquela empregada que o filho faleceu ontem, com o menininho, né? Ela foi trabalhar e levou o menino porque não tinha onde deixar, porque estamos na pandemia, escolas todas fechadas, a criança teve que levar a criança, levou a criança. Ela queria levar a criança para lá também? Lógico que não, era preferível o filhinho dela estar na escolinha, estar brincando, isso e aquilo. Ainda deixou com uma irresponsável, né? Que colocou uma criança dentro do elevador, porque para mim não é só homicídio, não. Ela largou uma criança, né? Então tem mais coisas aí que caracterizam mais crimes e tem que ser revisto pela justiça assim, porque não é só porque é o filho da empregada que vai ficar quieto, não, né? Então são coisas que acontecem nesse sentido e deve acontecer de monte. Deve acontecer de monte Brasil afora. Tem. Né? O senhor está numa cidade grande, o senhor está em São Paulo. Em São Paulo nós temos, assim, lugares que, pelo amor de Deus, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Que situação que vive uma criança dessa? Uma criança dessa não vai crescer com um problema psicológico, doutor? Sem dúvida. Com certeza. O que eu peguei, bem que você comentou sobre ontem, dessa criança, eu achei, assim, bem pertinente a fala da mãe. Ela teve condição de falar. Se fosse eu que tivesse cometido isso daí, eu estaria presa. Eu teria dinheiro para pagar, né? Com certeza. Seria a outra coisa, né? Questão, acho, de rever valores, né? Eu também, assim, eu fico um pouco preocupado, porque eu não sei o que está acontecendo aqui no Brasil, especialmente, porque não está tendo um movimento mais forte. Eu acho que teria que ter mais engajamento nosso para rever algumas coisas. Algumas não, várias coisas, porque na conta maior que a gente fala o seguinte, a arrecadação existe. Só que a arrecadação existe, só que a sangria é muito maior do que a arrecadação. E o que acontece? Não vai, tem que chegar na ponta da lança. Então, fica muito complicado. Se pega assim, vamos falar, por exemplo, assim, desviar um pouco, mas vamos falar, por exemplo, assim, quantas crianças não têm acesso a saneamento, não tem nem internet? O governo lançou, não tem plataforma. Gente, ele não tem nem da plataforma, ele não tem um celular. Ele não tem nem, se tiver um celularzinho velhinho que a mãe acabou dando um para ele, não tem iPad. Não tem acesso, coitado. Quer dizer, o governo vai, lança, mas não vê a ponta da lança, Glaucio, não vai para cima realmente, não investiga, não está presente. Uma coisa que eu fiquei preocupado, eu fui baixar os números agora de 2020,
O pessoal não manda os números de 2020, como é que está a questão de violência realmente aqui no Brasil. Os dados não estão chegando tão confiáveis, a gente está esperando mandar as informações, o pessoal não manda. Tudo bem que não tem como mandar, porque por causa da pandemia ficou tudo muito vago, né? Só que acontece, no final dessa pandemia, vamos contar, vai uns 3 meses aí, muita coisa vai disparar. Muita. Eu estou achando o seguinte, é síndrome do pânico, é ansiedade demais, é desemprego, quer dizer, não vai ter emprego para tanta gente, quer dizer, as crianças estão se formando hoje, que é o básico do básico, ela não vai ter equiparação para concorrer com uma outra pessoa de uma classe diferenciada. Vamos ser bem sinceros, não estou sendo preconceituoso inverso, mas a verdade é essa, não é igual, o sistema não é igual. A pessoa vem dar exemplo para mim, mas você pega 1 ou 2 negros que entraram numa USP, e daí? Um no meio de 1 milhão? Tem que ser igual, vamos mudar essa pirâmide, é que eu falo para o pessoal. Uma vez o aluno falou, achei muito bacana, o aluno meu falou assim, mas o senhor não é negro, como é que você pode falar de negro? Eu falei, eu não falo de negro, eu falo de negro, não falo pelo negro. Só que é o seguinte, eu estou criando para vocês plataformas que você se empodere e você vai falar. Na minha família, minha avó era negra. Minha bisavó era negra, assim, cabelo assim, de brincadeira, cabelo ruim, entendeu? A gente tem essa coisa conosco. Só que falta conscientização. Eu vou colocar um dedo na ferida. Estados Unidos, o pessoal está se unindo, tem locais que estão respeitando. Sabe que existe alguns lugares, mas o pessoal está se unindo, movimentando contra um assassinato a sangue frio. Aquilo foi assassinato a sangue frio. O menininho no Rio de Janeiro tomou um tiro pelas costas. Esse tiro pelas costas, da crônica que eu escrevi, o tiro pelas costas é o que a gente está fazendo, a gente está dando as costas para essa criança. Ninguém está se posicionando. Não adianta, de repente, alguém na televisão falar assim, um formador de opinião, eu repudio, e daí? O problema é o seguinte, Glaucio, a gente não pode entrar na normativa, normalizar, banalizar a violência. Morreu mais um hoje, morreu mais outro amanhã. Não resolve, a gente tem que mudar. Gente, chega, a gente tem que mudar isso daí. Mas por que será que o brasileiro é assim, hein? A gente não vê essa união, essa... Não é. Não vê. E o pessoal que o povo lá fora costuma falar, nossa, brasileiro é um povo tão amigo, é um povo tão quente, é um povo que recebe a gente tudo bem, mas não faz o bem para nós mesmos. Eu acho que falta engajamento, aqui o pessoal tem que ter consciência. A impressão que dá é que o brasileiro está amortizado, ele está morno, está apático, fala, mas a briga não é de repente só com o governo, é com tudo. É com todos os políticos, não é um político, não é só um partido ou outro. Não. É toda a classe que vem nessa coisa que vem há anos se aproveitando disso. Se você pensar, grosso modo, é Casa Grande sem Senzala. Estamos na Casa Grande sem Senzala, não mudou. Não mudou. A política aqui do café com leite ainda. A gente exporta. O Brasil exporta. Não, quem exporta é o produtor da soja. Ele vai ganhar agora, você vai ganhar? Não, eu vou ganhar? Não. O meu aluno que está lá sem internet, ele vai ganhar na cadeia produtiva? Não. O que adiantou? Não adiantou nada. Quer dizer, é muita coisa para ser mexida. É utópico? Não é utópico. Se a gente não começar a cutucar a ferida e mudar isso agora, não vai mudar. Por isso que eu volto sempre no assunto. Trabalhar a primeira infância, investir nessa molecada. O Prêmio Nobel de Economia dos Estados Unidos, não sei que ano que foi, ele fez uma pesquisa muito profunda e fala, a cada dólar que você investe numa criança pequenininha, ela vai te retornar para o resto da vida 16 centavos de dólar. Pelo resto da vida. Imagina quanto ela vai trazer de retorno para o Estado, para a economia. A pesquisa que o cara fez. Não, sensacional. Criança é futuro, então é um investimento. É investimento. Se você não investir no seu futuro, você não vai investir em mais nada. É muito complicado essas coisas que a gente vê acontecendo em relação à criança. Agora voltou aquele negócio de flexibilizar São Paulo. Tá, mas as escolas não estão abrindo. Não. As crianças não podem ficar com os vovozinhos, né? Porque são um grupo de risco. Nós vamos deixar as crianças com quem? Aí que tá. A gente fica nessa roda, nesse carrossel, né? Vamos voltar para as escolas? Vão. Legal, maravilha. Uma coisa que eu achei bacana, que uma amiga minha comentou, ela falou o seguinte, o problema do brasileiro aqui é as famílias terceirizarem a educação. Quando eu falo educação, não é o educar para ter conhecimento. É educação e valorização de família para educar o ser humano. Todo mundo terceirizou. O pessoal imputa a responsabilidade para o professor, não é o pai e a mãe.
ficam assim, pô, eu vi casos, nossa, mas eu tenho que ficar com o filho em casa. Eu falei, vai. Mas todo esse tempo, eu falei, é seu filho. Mas vai ficar impossível. Eu falei, ué, não estou entendendo. Impossível por quê? Tá entendendo como isso vem em todas as classes, tá? Eu também já ouvi isso. Eu ouvi uma pergunta. Mas como que eu vou ter que estudar com ele? Oi? Mas é seu filho. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, veio comentar comigo, que meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho. Eu falei, há quanto tempo que você não põe a mão no ombro do seu filho? Nossa, ela me demorou 30 segundos para me responder. Ela não lembrava. O filho tem 15 anos, ela não lembrava. Para você ver como é triste isso. Até eu fiquei assim, falei, nossa, até eu poder ficar, caramba, há quanto tempo você não fala com seu filho? Há quanto tempo você desliga o celular, vamos conversar aqui? Você sabe o que está acontecendo realmente? Com os pequenininhos, os pais têm que fazer isso. Filho, senta aqui, tem um bichinho lá fora, está acontecendo isso, segue as normas, segue a rotina que você tem que fazer. Hora de brincar, hora de brincar. Tem que aprender a falar não. Tem que aprender a falar não, é ponto final. Vai fazer birra? Vai fazer birra em casa. Não é punir. Não é questão de punir, é questão de educar, né? Você vai se responsabilizar, você vai se responsabilizar por aquilo. Né? E a vida vai dar um monte de não para ele também. Não vai ser só assim, não. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Lá fora ele vai ter um monte de não que a gente tem até hoje. Temos vários. Né? Vários. Não é? Isso. O pai Jorge está assistindo, dando boa noite. A Julieta falou que criança boa noite. Tem que brincar e estudar. Fernando Pepe está dando boa noite. Boa noite. Boa noite também. Então, o que a gente vê é essa falta de responsabilidade dos pais em relação às crianças. Não todos, mas alguns casos eu cheguei a ouvir isso. Nossa, mas eu vou ter que estudar com ele, eu nem lembro mais. Para não lembrar, quer dizer que não está estudando com o filho faz tempo. Mas é mesmo. Não é? Eu, às vezes, tenho que fazer alguma coisa com meu neto, tem coisa que eu não lembro mesmo. O que eu faço? Vou no Google. Procuro no Google. Vamos buscar junto, tentar uma solução juntos, né? Sim, eu vou no Google. Ah, não, lembro. Ou se não, tem o meu neto mais velho, que já está na quinta série. Aí eu pergunto para ele, e aí, você sabe? Aí ele sabe, eu falei, então vem aqui ajudar nós, porque nós estamos precisando de ajuda. Mas é isso, que as crianças, nós estamos criando uma sociedade doente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Completamente adoecida. Completamente adoecida. É uma sociedade doente. E eu vejo o seguinte também, tem dois viés aí referente a medicamentos, né? Alguns medicamentos aí que o pessoal utiliza para depressão, por exemplo. Tem casos realmente que a pessoa tem que tomar, isso é fato. Porque a gente pode pensar que a coisa também é uma disfunção química no cérebro. Então tem que tomar medicação. Outros casos, depende por situações que a pessoa passou, ela desenvolveu. Dá para trabalhar em terapia. Às vezes não há necessidade de você jogar diretamente um remédio para a criança e só ligar no automático, liga e desliga. Tem que trabalhar principalmente o psicológico. Não é fácil. A gente brinca assim, que nem a gente brinca. Eu gosto de trabalhar muito dando exemplos de desenhos e filmes também, porque como eu mexo muito com criança e adolescente, fica mais fácil. Que nem no Shrek, ele falava assim, camadas, que nem cebolas. Você tem que tirar aos poucos. Tem que tirar aos poucos. Uma coisa que eu queria falar para você, que eu esqueci de comentar, no trabalho com a criança, ressignificar alguns sentimentos. Tem uma sacada no desenho que eu acho fantástico, eu achei maravilhoso, naquele desenho Ratatouille, não sei se você assistiu. Do ratinho que ele é cozinheiro na França. Eu adoro aquele ratinho. Então, tem duas coisas muito bacanas nesse filme. Primeiro, o crítico de comida, que realmente ele é cara sisudo, tá sempre de mau humor, tem prazer em destruir através de comentar as pessoas. E tem um ratinho lá que vai fazer justamente um prato bem simples, que é o ratatouille, feito com legumes, né? Aquela cena que eu achei uma sacada fantástica, na hora que ele pega e põe na boca, não sei se você lembra dessa cena quase no final, o crítico põe na boca, o ratatouille experimenta, lembra congela, aquela cena remete ele para a infância. É. Ele chega chorando com a bicicleta quebrada, a mãe faz um carinho nele e põe a comida para ele experimentar. Ou seja, ele resgatou uma memória olfativa, mas que trouxe muito amor para ele. Você viu que na volta ele muda completamente a atitude, ele volta de uma outra forma. Entendeu? E é mais ou menos isso. Você trabalha alguns conteúdos,
ou enxertar conteúdos para que a criança ela se sinta, sabe, acolhida, querida, amada e principalmente protegida. Naquele momento daquela sacada, aquele insight nele, foi justamente isso. Pô, a pessoa se identificou comigo, ela me entendeu. Acho que a grande sacada... Talvez era esse carinho que ele estava precisando, o carinho lá de trás. Justamente. Carinho lá de trás. Eu jogo muito isso para os adolescentes, para as crianças, para eles exemplificarem. Eu peguei casos, por exemplo, assim, pessoas comentando... Aí é bate-papo, nem clínica, até. Um aluno meu, porque eu gosto do Batman, eu gosto do Naruto, eu gosto do não sei o quê. Eu só observei e falei, Batman, ele é órfão. Naruto, órfão, de pai e mãe. Homem-Aranha, órfão, de pai e mãe. Aí você vê as identificações, porque ele é órfão também, né? Ele contando para mim, eu não sabia, eu já peguei a sacada. Eu falei, então vamos trabalhar de uma outra forma com essas pessoas. Então, a pessoa sempre vai exteriorizar, Glaucio, de alguma forma ela vai exteriorizar. Ou por sintoma, um sintoma nela para exteriorizar isso daí, ou não. Por exemplo, hoje, temos aí 250 milhões, peguei os dados agora, que agora passaram para mim, temos hoje 250 milhões de crianças em situação de risco no planeta, em zonas de conflito. Quando eu falo zonas de conflito, Glaucio, é zonas de conflito que envolve guerra. E guerra de diversas formas, tá? Rio de Janeiro é zona de conflito. Sim. Regiões periféricas aqui de São Paulo é zona de conflito. Temos 250 milhões de crianças hoje em zona de conflito. É um país. Se você pegar, é um país. É quase um Brasil. Cheio de criança em situação de risco. Meu Deus. É muita coisa. Só que, então, acho que não sei se o brasileiro está amortizado, ele está engessado, ou está anestesiado com alguma coisa, porque eu estou achando muito bonito o movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Duas cenas que me mexeram demais comigo. A gente fala que a gente é psicólogo, mas também a gente é humano, então a gente chora, a gente também, né? Também tem carne, com certeza. A cena que a filha do rapaz que morreu, em cima dos ombros do tio, fala assim, meu pai mudou o mundo, é uma delas. E a segunda é um menininho, que eu não lembro o nome, em cima do carro do pai, o discurso que essa criança faz. Eu falei, gente, é de uma sabedoria, assim, fantástica. Até o pai olhou para a criança assim, sabe? Até o pai, né? Sim. Então, o que acontece? Você pega essa molecada mais pequenininha hoje, se você fomentar legal, eles têm muita consciência de muita coisa. Eles são mais Tem consciência de planeta, eles têm consciência muito de planeta. Tem. Os pequenos, né? Tem a consciência de planeta, consciência de proteção, uma consciência já de tipo assim, não, peraí, você tá errado, você não pode falar isso para outra pessoa, que ela é suja, que ela é gorda, você não pode falar, isso é feio. Delas mesmo já, você vê que algumas crianças já estão tomando outro tipo de posição, então eu falo assim, pai, seja fermento, mete fermento nessa criança, vamos lá, vai junto. Meu neto uma vez me chamou a atenção por causa de um papel que eu joguei no chão. Olha. Ai, que vergonha, mas fala. Mas é. Ele falou assim para mim, sua casa não enche, né? Olha só. Aí eu tive que pegar o papel, porque aquilo... Mas é isso mesmo. Mas às vezes a gente acaba fazendo as coisas assim, sem... Eles estão de olho em tudo. Tudo. De olho em tudo. O Fernando está perguntando para o senhor, o Fernando é o presidente do PDPSL de Carapicuíba, ele está perguntando para o senhor, como podemos melhorar o dia a dia dos nossos jovens? Dia dos nossos jovens, vamos lá. Eu não sei se ele perguntou pandemia ou fora da pandemia, vou ter que colocar duas formas aí, né? Fernando, não ficou claro, é pandemia ou depois de pandemia? Tem que ver. São bem diferentes, né? E jovens, vou pegar jovens assim, adolescentes, né? Eu acho que tudo é diálogo, desde o começo. E se não existiu, fica um pouco complicado, né? Se foi aquela coisa que eu falei, tá bom, tudo bem, fica muito difícil, porque perdeu a confiança. Não existiu confiança. Você vai ter que criar de alguma forma, se aproximando. E se estabelecer confiança, maravilha. Mas é diálogo, é bate-papo, é diálogo. Tem gente que não gosta da forma que eu vou falar agora. Eu trabalho nessa linha, eu penso o seguinte, tem mães que falam, não está certo. Eu penso o seguinte, pai e mãe não são amigos de criança. O pai e mãe são pais, são autoridades. Porque tem casos que eu pego que
A criança vê que a criança trata o amigo como amigo. E o amigo briga, o amigo responde, o amigo não respeita, depois volta a falar. Pode ser sim ou não. E você não pode ter esse mesmo tratamento com o pai e com a mãe. Pai e mãe são autoridades. Tem que ter aquele respeito, né? Dos dois. Tem que ter o respeito. No mínimo o respeito. Porque tem uma autoridade, existe uma hierarquia dentro da casa. Né? A primeira coisa é isso daí. Vai envolver, respondendo para o doutor, vai envolver a adolescência? Vai ser complicado? Vai. É difícil? Porque vai envolver o seguinte, mudança hormonal, já começa daí. A identificação com amigos, ele vai deixar um pouco a família de lado, identificar com os pais, com os amigos. Então, o estabelecimento com o pai vai ficar um pouco mais complicado. Vai começar a sair mais de casa, vai buscar mais independência, encontro com outras pessoas, então fica um pouco complicado, mas é ter paciência, tentar se aproximar e ficar sempre perto. Mas não assim aquela coisa que o pessoal brinca de chiclete, não é isso. Você dá um espaço, a pessoa tem que ter seu espaço sim, entendeu? Mas, e principalmente, através do exemplo. Que nem eu vi casos assim, meu filho começou a fumar com 14 anos. Eu falei, você é fumante? Eu falei, sou. Eu falei, tá, mas o que o senhor quer? Mas eu fumo só no trabalho. Eu falei, tá, mas o senhor fuma. E o senhor quer que seu filho fume? Peraí. E o seu filho já está entendendo, o seu filho está vendo um contrassenso, por que ele vai respeitar o senhor? Né? Então, vai muito do exemplo. Caso, de repente, que o cara que bate na mulher, a criança assistindo isso, o menino assistindo isso, você acha que ele vai crescer de que forma? Eu estou jogando no ar, tá? Que tipo de respeito ele vai ter pelas mulheres? Que tipo de consideração ele vai ter para a mulher? Que relacionamento abusivo ele pode praticar e ter com outras pessoas? Ele pode reproduzir? Então, é muito espelho. Respondendo para ele, paciência, transparência, sabe? Autoridade não é poder, é diferente, né? Eu sou contra bater, de forma alguma bater numa criança, isso não vai resolver, né? Eu vou castigar, vou punir. Eu não penso em punir, eu penso assim, ação e reação. Você fez, a gente não deixou claro, não pode fazer tal coisa, você fez, então você vai ser responsável por isso daqui. Já tem que começar a ensinar ele o que é responsabilidade. Sim. Ele vai entender as regras. Sim, porque o mundo lá fora é assim, né? Não adianta passar sua mão. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Respondendo para ele, não é fácil. Não é fácil educar. Uma coisa que um colega meu de trabalho falava, assim, trabalhar dá trabalho, com toda certeza. Só que eu falo assim, investimento para a vida toda, porque amanhã, com toda certeza, as pessoas podem estar mais próximas da gente. Porque eu brinco assim, que envelhecer nesse país é muito perigoso. Infelizmente. Envelhecer no nosso país é muito perigoso, é muito triste, é muito complicado. É por isso que eu falo. Aí você fala, nosso Carlos bateu na treca da primeira infância. Gente, temos que investir. Temos que investir assim, com todas as forças. Existem grupos empresariais fechados, privados, que fazem trabalhos fantásticos. A Fundação Maria Souto Vidigal, que é a fundação que vem do Itaú, faz um trabalho excepcional com a primeira infância. Eles potencializam, eles educam, chamam os educadores para dar os cursos para que você possa ver a célula de transformação em outros locais. Tem vários outros, tá? Mas estou colocando um dos. E detalhe, Glaucio, esqueci de falar de uma coisa, está sendo omisso também. Nesse grupo de risco que eu estou colocando de violência, a gente pode esquecer crianças com necessidades especiais que sofrem também tipo de abuso. Sim. Eu acho que é uma das maiores vítimas, né? Aí fica muito mais complicado. Eu tive um relato outro dia, eu ouvi, né, num grupo, uma mãe falando do filho autista, que teve problema com o filho em relação a isso, e demorou muito tempo para ela poder descobrir o que estava acontecendo, porque eu acho que é mais difícil da criança se expressar, né? Da criança falar. Depende, se a criança ela tem o autismo é o seguinte, dá para ter uma autonomia fantástica, depende do grau de autismo. Ele consegue ter uma autonomia fantástica e fazer as coisas. Se ele foi estimulado desde pequeno, tranquilo. Se ele não foi estimulado ou o grau dele é muito forte, fica realmente muito complicado. Mas a mãe vai conseguir perceber, talvez, o aumento da violência, aumento do nervoso, a mudança das atitudes, a forma como ele reage, né? Tem casos que a gente identificou, um colega meu do Rio de Janeiro identificou o seguinte, quem era a pessoa que estava causando mal para a pessoa que tem autismo. A pessoa se aproximou e urinou na calça, coisa que ele nunca fazia.
Descobriram assim. Menino de 15 anos, quer dizer. Foi a sacada da pessoa da casa que percebeu isso daí. Era um dos cuidadores da casa, entendeu? Então, é um olhar 360 graus, gente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não. É complicado. Criança é complicado da gente poder... eu acho que em relação ao assunto, né, principalmente da pedofilia, né, doutor? Eu acho que a pedofilia ainda é pior de ser identificado do que a violência física, porque a violência física vai trazer marca, né? E eu não consigo separar essas violências da psicológica, porque eu acho que todas trazem uma... Engloba, né? Que traz impacto na criança, no psicológico dela. Uma psicológica muito grande. Sim. Agora, em relação à pedofilia, a gente sabe, pelos números mesmos que estão aí, que diz que o índice maior é dentro de casa, né? Que acontece o crime. Falam que não é crime, para mim é crime. Então, a pedofilia, então, tem os casos de... A pedofilia, geralmente, uns põem assim, que existe você causar realmente pedofilia, você molestar a criança, ou ficar somente no voyeurismo de ficar só observando. Ele trabalha somente a sedução de trazer a pessoa com ela, né? No caso, dentro do lar, como eu te falei, quem comete é o pai ou a mãe. O padrasto, o pai são os cuidadores, no primeiro caso. Então, não entra como pedofilia. Pode entrar, de repente, se for uma criança menor de idade, mas, se eu não me engano, acho que a doutora me corrija depois, se eu não me engano, perante a justiça, não se entra como pedofilia quando envolve família. Eu posso estar enganado, eu não vou chutar, porque eu realmente não vou lembrar agora, tá? Mas que eu vejo assim, os casos de pedofilia acontecendo com desconhecidos, com terceiros. Sim. A gente vê muito na internet. Eu acho que rua, né? Fora, né? Entra no abuso de menor, né? Não é? Sim. Acho que é isso. Também não tenho certeza, mas acho que deve ser mais ou menos por aí. Doutor, que reflexo o senhor acha que a Covid vai trazer para todas essas crianças, como para adulto também? Porque o senhor é psicólogo, a especialidade do senhor a gente sabe que é de criança e adolescente, mas o senhor também já lidou com adulto e conhece adulto, porque problema psicológico só indiferem os problemas e a idade, né? Mas sair do Covid, sair dessa reclusão, sair de tudo isso para o mundo, o que eu tenho observado é que tem muitas pessoas na Europa que já começaram a desenvolver síndrome do pânico, toque, Sim. Toda hora tá lavando a mão e lavar tudo e não comer nada que não lava, né? Então, o que a gente pode esperar disso? Porque o que a gente percebe? Nós ainda não chegamos no pico, como dizem os estudiosos, né? E está tendo essa flexibilização aí para tudo quanto é lado, que parece que estão abrindo a porta para o povo ir para a rua e se matar. Verdade. Como que vai ser sair disso se a gente ainda não sabe o que está por vir? Olha, eu ponho da seguinte forma. Primeiro eu vou colocar que a nossa sociedade é uma sociedade muito adoecida. Já é um ponto. Eu pergunto muito para as pessoas assim, se eu te tirar o Instagram, se eu te tirar o Facebook, você é quem? Tem muita gente que não sabe responder. Não sei se você pegou a analogia e falou assim, esqueça você no Facebook, esqueça você no Instagram, esqueça você no Twitter. Quem é você? Tem gente que não sabe responder. Porque ela projetou uma imagem que não é. Instagram, então, nem se fala. Eu sou muito crítico nesse ponto. Você representa uma coisa que você não é. E muita gente faz isso. Muita gente põe, eu quero 2.000 seguidores, 4.000. Dentro do canal fala um negócio que eu acho bem interessante, que ele fala o seguinte, eu tenho 4.000 seguidores. E me relaciono realmente com quantos? Aí você vê o desamparo, você vê assim a necessidade de pertencer, a necessidade de ser visto. A sociedade está dessa forma. Voltando ao que eu estava te falando, parece que tiraram um pano, né? Xangô, né? Mostrou as coisas, né? E está todo mundo enxergando uma sociedade adoecida, doente, né? Alienada, porque tudo é no pensar, tudo é consumo, para que liberar concessionário? Tudo bem, tá com dificuldade. Todo mundo passando por dificuldades, mas vou comprar um carro? Sério? Eu vou comprar um carro agora? Quem vai comprar carro? Eu preciso comprar um sapato, né? Eu preciso comprar um sapato para mim nesse momento, para colocar em risco os outros? Será?
Eu acho que está faltando, Glaucio, muita empatia. E empatia é uma coisa que não se constrói. Você não faz curso. Hoje mandaram para mim um coach mandando curso para empatia. Eu falei, vou aprender a fazer empatia. Sério? Ridículo, né? Mas é ridículo, né? Gente, a empatia você vai criando lá atrás, né? Você vai criando lá atrás a empatia, o respeito, se colocar no lugar do outro. E aí, como é que fica isso? Se eu É nunca me criação. colocar do outro, A empatia vem com a criação, né? a criação. Aí respondendo, é uma grande incógnita como é que vai ser o pós-pandemia. Muita gente vai adoecer, Glauce, demais. Muita gente vai adoecer. Você não faz ideia. Muitos esqueletos vão sair do armário. A violência doméstica se estourando, o toque, a ansiedade, a agorafobia, e por aí vai. As neuroses, e por aí vai. Vai aparecer as psicoses, vai acontecer um monte de coisa. Só que vai acontecer de repente, não porque a pessoa desenvolveu isso está lá. Para mim, isso é só um gatilho. Posso estar errado, mas para mim, a pandemia foi só um gatilho. O mundo está dividido agora, Glaucio, entre antes e depois. O impacto vai ser tão grande porque tem muitas empresas aí que não vão precisar mais de alguém trabalhar em telemarketing no escritório, vai ser no home office. O cara descobriu uma forma de economizar custo. Ou você aceita ou você não aceita. E como é que vai ser isso? Como é que a pessoa vai se estabelecer dentro de casa? Porque home office, Glaucio, é muito difícil. Você tem que ter uma concentração, uma disciplina absurda. Colocar a roupa, meter a gravata e trabalhar. Eu estou com adolescentes que estão falando assim, eu não estou sabendo lidar. Eu falei, calma, o que está acontecendo nos atendimentos? Não, porque, falei, cara, você tem que colocar uma roupa de trabalho, porque o cérebro vai acostumar com isso. É uma roupa de trabalho, você tem que ficar ali, fazer os horários. Ah, não traga comida para o local. Isso não tinha um trabalho, não. Então faça igual. Então, muita coisa vai mudar. Só que está ficando todo mundo. Almoço, né? Sim, justamente. O horário de entrar, o horário de sair, tudo isso, né? Agora me fala uma coisa que nem o doutor estava falando, os adoecimentos. Quando alguém, uma pessoa adoece a família, adoece o sistema. Não é só a pessoa que adoece. Ou, de repente, um sistema nosso que não funciona, por exemplo, remédios que são caríssimos, não tem acesso. Como é que eu faço? Um OBS que não está funcionando aqui perto de casa porque o psiquiatra foi deslocado para o hospital. E pessoas que têm que fazer atendimento conseguem com o psiquiatra nesse momento. Como é que vai funcionar? Imagina as mães com as crianças que têm autismo, que de repente ficavam o dia inteiro fazendo as atividades. Imagina os pais, as mães que não têm contato com os filhos, agora está confinado com a filha que fala assim, tem aqueles memes que soltaram agora, né? Como é que estavam falando? Nossa, encontrei um adolescente aqui dentro de casa, faz acho que uns 10 anos que não via. Eu estou abraçando minha mãe, fazia tempo que eu não via ela. Justamente. Também o celular, né? É engraçado, mas é verídico. O problema é que é verídico. E tudo está no consumismo, Glaucio. Eu preciso comprar, eu preciso sair, eu preciso estar na rua, eu preciso ver gente, eu preciso ter um celular novo. Por quê? É a busca de um desejo que ele não tem. O que faltou para ele lá atrás na infância? O que ele não foi alimentado? O que ele perdeu que ele quer ter esse objeto sempre de desejo? É completar esse vazio. O que eu mais ouço, Glaucio, a pessoa reclamar, é um vazio dentro de mim. É um vazio, um vazio, um vazio. O pessoal comenta, é um vazio de existência. Eu não sei quem eu sou. O que eu estou fazendo nesse planeta? Não sei por que eu nasci. Eu estou num emprego que eu não gosto. Meu pai e minha mãe não gostam de mim até hoje. Eu acho que eu sou adotado. Eu queria ter meu irmão, mas não sei o quê. Eu estou enumerando vários, tá? Eu poderia passar a noite te explicando vários casos. As queixas. E aí? Ah, isso passa. Gente, isso não passa. Quem imaginar, Glaucio, que pós-pandemia vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal. A pessoa pode ligar no automático, achando que está normal, mas não vai ser normal. Porque a gente está agora vivendo um mundo de incerteza, Glaucio, que a gente nunca imaginou que fosse passar. Entendeu? É porque nós fomos obrigados a parar tudo, né? O mundo parou. O mundo parou. E o pessoal está tão preocupado, não, mas o Brasil precisa trabalhar porque não vai, ai meu Deus do céu, uma crise. Gente, a crise já vai existir, a crise vai ser mundial, muita gente vai perder o emprego, sim, infelizmente. O Brasil não tem estrutura para passar uma pandemia, como vários países demonstraram que não tem. Não é verdade, doutor? As pessoas foram colocadas junto com os fantasmas delas. Eu acho que é esse o ponto que o senhor falou, que agora tirou o pano.
Tirou o Porque pano. antes ela saía para trabalhar, o fantasma ficava adormecido, né? Agora ela Sim. está em casa, então é uma maneira de Uhum. despertar. A Priscila Oliveira, boa noite. Priscila, ela está perguntando: quais os pontos positivos e negativos que o senhor acha que acontecerá pós-pandemia? Vamos lá. Vamos começar primeiro pelos negativos. São maiores, né? Do que Sim, positivos. eu vou começar com os negativos, porque o que acontece? Todos nós vivemos um momento de. Todo o ser humano vive na negação, né? A gente sempre nega. Ah, eu não tenho problema. Não, tá tudo bem. Não, fica para depois. Não, eu não tenho nada. Depende da estrutura psicológica da pessoa, ela vai negar. Não, eu estou bem, vou me virar, eu estou legal, estou tranquilo. Não é verdade. Isso é fato, não é verdade. Né? Estrutura psicológica. Vou falar que destruiu. Eu acho que fragmentou de alguma forma. Porque as tensões estão muito grandes dentro dos locais, das casas. Está tudo muito tenso ainda. Né? Então, isso é um dos pontos negativos. E o seguinte, nós não temos aparelhagem suficiente do governo, ou municipal, estadual, que dê atendimento para a demanda da população, para atendimento psicológico. Não tem. Você vai falar que tem? Vai lá, esperar 4 meses para agendar um psiquiatra. Estou sendo bem sincero. 4 meses. Desses 4 meses, o que pode acontecer com a pessoa? Né? Sem contar também que existe muito preconceito da própria população. Por que eu vou no psicólogo? Eu não estou doente, não sou louco. Por que eu vou no psiquiatra? Imagina. E a pessoa nega. A pessoa sempre vai negar. Quanta pessoa veio negando? Né? Uma coisa, acho que Freud fala o seguinte, uma frase dele que ele fala o seguinte: enquanto você deixar seu inconsciente tomar conta da tua vida, e aí como é que fica? Né? Um dos pontos que estou colocando de negativos são esses. Só que em contrapartida eu posso colocar os positivos. Por que a gente não aproveita agora no momento, uma criança pequena do teu lado, faz algo lúdico? Monta uma cabaninha na sala, na televisão, põe um som de grilo e dorme ali com teu filho, com a tua filha. Deixa a louça para lavar outro dia, gente, pelo amor de Deus. Desacostuma um pouco. Tem gente que começou a falar, não vou fazer curso, vou fazer não sei o quê. Por quê? Por que essa urgência de querer fazer curso agora online? Por que essa urgência de querer ler tantos livros? Por que no começo nos acelerou um pouco e olhou as relações que talvez não estivessem tão boas aí dentro de casa? Eu vejo como um ponto positivo você repensar algumas coisas, repensar valores. Você vê pessoas que de repente viu que a vida é muito breve, a angústia que a gente está tendo agora, sabendo assim, eu posso morrer amanhã. Aquele senso, de repente, não, nada vai me acontecer, isso está desmistificado, pode acontecer com qualquer um de nós. Sair para a rua hoje é uma roleta russa, você não sabe. Né? Então, isso é tenso, vai passar? Vai passar sim, mas uma coisa que eu falo para o pessoal, a gente não pode perder nossa humanidade, igual, se está acontecendo isso, o ser humano está perdendo a humanidade dele. A gente está se acostumando. O que eu faço ultimamente? Que eu falei com o meu supervisor. Se eu estou confinado, se eu não saio de casa, respeito as leis, faço tudo bonitinho, para que eu vou ficar vendo televisão toda hora noticiando isso? Eu Desliga estava um assim no pouco. começo. Muda um pouco a frequência, muda um pouco o pensamento. Não fica alienado nisso daí. Mas eu acho que isso todo mundo passou, né? De ficar nessa expectativa de notícia, porque era tudo muito novo, né? Sim. Agora, um ponto positivo que eu ponho para você, principalmente, né, é o seguinte, para ela também, que ela comentou, a população brasileira está com a faca e queijo na mão. Por quê? A gente está enxergando quem são nossos deputados, quem são nossos vereadores, quem são realmente nossos governadores e nossos senadores, o que eles estão fazendo e o que eles não estão fazendo. Pelo que eu vi, ninguém está fazendo quase nada. Então, a população está com a faca e queijo na mão para uma eleição que vai começar daqui a pouco, para ver o que pode fazer realmente. Isso que a pessoa tem que ter consciência. Eu posso escolher. Esses aqui não fizeram praticamente nada. Alguém, por acaso, no Rio de Janeiro, levantou a bandeira para o político com o menino que morreu? Alguém levantou a bandeira lá com o menininho que caiu do nono andar? Quando eu falo levantar a bandeira, é realmente levantar a bandeira, sem de repente falar, isso e aquilo. Eu estou em casa, confinado, mas faz uma live, debate com a população, faz um levante realmente o que está acontecendo. Mas não. O problema é que a gente não pode, eu bato na tecla, a gente não pode perder a humanidade.
respondendo para ela, ponto positivo, a gente está com a faca e queijo na mão para decidir algumas coisas do futuro, né? Mudar certas normas que a gente vinha levando que talvez não nos servem mais, algumas atitudes e hábitos que a gente tinha anteriores. E se de repente o conselho está começando a incomodar e dá sofrimento psíquico, o que é sofrimento psíquico, Glaucio? Se mudou outra forma, dormir, alimentação, tensão demais, nervosismo extremo, muito choro excessivo, tudo isso desregulou. Começa a analisar, vamos começar a olhar para dentro do nosso corpo realmente, não vamos negligenciar o nosso tempo, né, que a gente brinca, não vamos fazer isso. O pessoal tem que olhar mais para dentro, Glaucio, vamos ter que olhar mais para dentro. A possibilidade agora é essa, Glaucio. Não sei se eu respondi a pergunta dela. Acho que respondeu. Agora eu mudei de página, que eu vim na página do PDT, a mãe Célia está falando. Vamos embora, direitos da criança. É aquilo que nós comentamos mesmo entre os direitos das crianças, que as crianças acabam não tendo direito nenhum, né? Eu posso até fazer um adendo para ela depois do Declaração de Direitos da Criança, né? A gente não. O que ela quis dizer foi que não é cumprido mesmo no Brasil, né? Não é. E ela falou que está de parabéns às orientações do senhor, de extrema importância para todos nós e para a sociedade, que ela está colocando na página dela Life, que ela tem uma página relacionada à criança, que ela faz um trabalho em combate à pedofilia. Muito bom. Que, assim, eu entrei pela minha página e ela comentou na página da mulher. Eu vi que tinha comentário lá, por isso que eu fui lá olhar. Como está em várias páginas, as pessoas às vezes, né? Para as pessoas não pensarem que às vezes a gente fica sem responder, que na tela, para mim, só aparece da minha página mesmo, aí eu tenho que buscar. A Priscila falou que o senhor respondeu sim e que ela pensa muito parecido com o senhor em relação a tudo. A hora que o senhor estava relatando tudo isso, em alguns momentos eu me vi, mas do início da pandemia, porque o que acontece? No início, por ser tudo novo, gente, eu fiquei na neurose, né? Então eu queria informação toda hora, eu buscava informação toda hora, eu não saía de casa, eu não queria que ninguém saísse de casa. Depois as coisas começam a acontecer. O meu filho é biólogo, então meu filho trabalha em hospital, teve o afastamento por uns dias que deram férias, mas teve que retornar. Quando foi para ele retornar, eu me desesperei. Eu não queria que ele retornasse, porque eu já achava que ele ia. Nossa, eu fiquei em parafuso mesmo. Aí, enfim, eu sei que. É por isso que eu falo, às vezes a religião da gente ajuda muito nesse sentido, na hora do desespero. É a hora que a gente põe a cabeça no chão, que a gente pede, que dá uma tranquilizada, que vem outro que socorre, que nem mãe Célia, que acabou me ajudando no momento que eu estava no desespero e saindo do centro. Então, eu acho que isso aconteceu com todo mundo. As pessoas perguntaram, a própria doutora Esther perguntou outro dia para mim, mas você não pirou de não sair de casa? Por incrível que pareça, não. Meu filho sai para trabalhar, meu marido não está indo trabalhar, está em casa. E eu não estou no desespero que eu estava antes e eu me libertei daquela neurose que eu estava. Agora, e as pessoas que, de repente, estão sozinhas nessa neurose? Você entendeu o que eu quero dizer? Eu tinha apoio dentro da minha casa. Eu tinha que aceitar o meu filho ir trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha meu marido comigo. E quem não tem ninguém? Esses idosos que pedem para a gente não ir, para a gente... Gente, eu paro para pensar e eu falo... A cabecinha deles, como que não fica? Já são carentes, né? Porque depois de uma certa idade a gente vira criança de novo, né? É isso mesmo. Como que fica? Como lidar com isso, com esses idosos nesse momento e depois, doutor? Complicado, né? Porque vou falar alguns casos que eu conheço, de repente, é chato falar, mas peguei casos que de repente a pessoa foi posta para lá para cuidados realmente, até cuidados paliativos, mas a família não visita, vai uma vez por semana, uma vez por mês, ou não volta mais. Né? Infelizmente acontece isso. Tá? Mas, não vou falar a grande maioria, mas muitas casas que eu visitei, você vê assim que de repente é paliativa, a pessoa está lá, fica num quartinho, não tem noção talvez mais de tempo por causa do Alzheimer, alguma outra doença, e fica ali parada. Né? É triste, como eu falei para você, envelhecer, infelizmente, nesse país é muito triste. Infelizmente é muito triste.
Só que, em contrapartida, a coisa que se de comentar um ponto positivo, a rede de solidariedade, assim, por baixo dos panos, cresceu bastante. Você vê pessoas que se deslocaram, você vê pessoas que, de repente, para um idoso que tem mais condição de entrar numa internet e conversar com alguém, que tem condição, tem ainda autonomia para isso, conseguiram fazer lives, conversar. Mas aqueles que estão mais acamados ficou mais complicado. Eu tenho um caso aqui em São Bernardo, que a casa, depois de 40 anos, teve que fechar. Vivia a base de doações, um trabalho espetacular. Os velhinhos estão lá porque as famílias sumiram no mundo praticamente, e estão cuidando, fazendo a manutenção que eles podem. Infelizmente, acontece isso. Né? Agora, a coisa que eu pergunto, mas por que o filho não visita mais? Por que a família deu as costas? Né? Por que está acontecendo isso? Eu falo, por que essa perda de humanidade que a gente está tendo realmente? Porque o ser humano está endurecendo. A gente fala que não, mas está. As relações estão muito virtuais, as relações estão muito breves. Assim, não gosto de você, eu bloqueio. Ninguém tem a empatia de discutir, debater, chegar no consenso, não. Simplesmente bloqueio e acabou, ou seja, nós somos descartáveis. Você fica assim, você vai desligando a pessoa, você tira a pessoa, e acabou. A pessoa não tem mais paciência para algumas coisas, né? Nesse ponto, se você pegar a estrutura do governo para a terceira idade, é horrível. É horrível. Se você for visitar uma casa para terceira idade de repouso do governo, você sai deprimido. Estou sendo bem sincero. As particulares custam 4 mil, 5 mil reais, mais ou menos. Tem custam 10, 15 mil reais, que são realmente fantásticas, para quem tem condição. Mas para outra população que não tem condição, como é que fica? E aí, como é que fica isso daí? Em contrapartida, eu vejo situações aqui onde eu trabalho, Clube da Terceira Idade, as vozinhas lá, pelo amor de Deus, tem uma vitalidade de 80, 90 anos que cuida dos netinhos. Fantástico. E os netinhos são assim, eu não largo ela para nada desse mundo. Mas você vê que foi a criação. Eu tenho minha sobrinha que ela fala um negócio que eu acho muito bacana. Eu vou cuidar dos meus avós. Não vou deixar eles nunca sozinhos. Mas ela fala de coração, ela não fala da boca para fora. Você vê que ela fala com amor. Ela fala com ternura. Mas por que isso, esse carinho? Foi criando. A gente vai criando, a gente vai desenvolvendo isso na criança. Vai dando chance, sementes para ela. Fala assim, crianças são que nem sementes. O adolescente também são sementes. Só que algumas vão germinar, outras nem tanto, né? E eu queria fazer uma adenda aqui para você, que é colocar aqui justamente no direitos da criança, que ela perguntou. O nono, criança deve ser protegida da crueldade e exploração. Exploração física, mental, moral e por aí vai. Proteção contra ato de discriminação. Estou colocando aqui o nono e o 10º. Uhum. A moça falou. O Estado não dá essa aparelhagem. Não dá nenhuma. Que direito? Ele só dá o direito da criança no papel. Porque a criança tem o direito à saúde, não tem saúde. A criança tem o direito a estudo, não tem. A criança tem direito à alimentação, não tem porque passa fome, não tem nem água nem esgoto, né? Então, quer dizer, no papel é muito bonito, muito bonito. Agora, na prática, não existe. Não existe. Por isso que eu falo, estamos com a faca e o queijo na mão. Se a gente realmente criar movimentos sociais para trabalhar a base da pirâmide, a gente consegue mudar isso. É para hoje? Não, Glaucio, vai ser de repente para o seu neto. Isso vai ser para o seu, não é nem para o filho, vai ser para o seu neto. Seu neto vai começar a investir e colher. Não é para nós, é coisa para 30 anos. O estrago que esse país vem sofrendo é para mudança para 20, 30 anos, não é para nós. Não é para nós. Está complicado. Talvez a gente tenha mais, você tem mais estrutura, eu tenho mais estrutura porque a gente está passando a pandemia. Agora, para essa molecada não consegue. Eu não consigo sair, eu quero ver meus amigos, eu quero ir para o bar. Tem gente que fica doida. Ela não consegue, ela não tem estrutura para segurar a bronca. Fica confinada, porque é um confinamento. E confinamento não é bom para ninguém. Não. Né? O ser humano é um ser sociável. Né? Nós somos seres de contato. A gente quer contato, porque isso estimula a pele. O contato da pele estimula, o carinho estimula, a gente precisa disso. Aí que você fala assim, gente que está esfriando, está ficando insensível, está tornando sensível porque está perdendo esse contato. Tem gente que está ficando de boa na quarentena? Tem, o adolescente está mais. Tem muita gente que está pirando. Tem muita gente que tem que buscar subterfúgios para poder se sentir bem. Tem gente que está buscando medicação sem visitar médico? Tem. Tem gente pegando receita falsa para poder ter medicação para poder dormir? Tem. É que hoje a facilidade é até isso, né?
Sim. Até, de repente, você tem um farmacêutico, teu amigo, e ele te fornece o medicamento, Sim, não sim, precisa sim, nem da sim. receita. Da Então, automedicação, né? é onde a gente fala, né? Por que o Brasil, em relação a anti-inflamatório, é o que consome mais? É. Porque qualquer farmácia vende anti-inflamatório sem receita. Sim. A gente tem acesso a esse medicamento sem receita. Agora, tem medicamento que eu sei que toma para dormir, isso, aquilo, que aí já precisa da receita, que são faixas pretas e tal. É. Mas você vai encontrar alguém que te dá a receita ou alguém que te cede o próprio remédio. O pai Jorge está falando: o mundo só será melhor quando entendermos que somos um povo só e que devemos lutar juntos por um mundo melhor e mais justo. Também acho. Também acho, e quem sabe agora o povo acorda ou se fecha de uma vez, né? Vamos ver, né? Uma coisa que eu queria fazer um adendo, nós como psicólogos, de repente quando a pessoa chega no consultório e pergunta qual a sua religião, eu não falo, não, eu quero saber qual que é a sua. A minha, o objeto de estudo não é a minha, é a sua. Ah, eu sou espírita, eu sou católico, sou evangélico. Te faz bem? Te põe prumo? Te dá norte? Você tem onde você se curvar e seguir? Tenho. Então, siga a risca. Porque norteia a pessoa. Não, foi o que eu falei para o senhor. A religião é importante. Faz muito bem. E eu acho que nesse momento, aquelas pessoas que realmente seguem a religião, seja ela qual for, né, que tem fé, são as pessoas que estão saindo um pouco melhor disso tudo, porque elas acabam tendo mais fé, né? A esperança. Justamente. A esperança. Assim, o conselho que eu dou: crie engajamento. Engajamento na religião, não importa qual seja, já que você segue os rituais, falando no bom sentido dos rituais, faça. Faça, te faz bem, te calma, te traz paz, te tira desse sofrimento. Faça direitinho, eu dou total apoio. Ah, se eu acho errado, eu pergunto: por que errado? Por que errado? A gente joga para a pessoa, né? Não, quem tem que responder é você, não sou eu. Mas por que errado para você? Está te fazendo bem? Então faça. Acender uma vela vai te fazer bem, trazer paz? Vai, então faça. Bater a cabeça, vai? Faça. As orações, faça. Está te fazendo bem? Continue fazendo isso. Está te trazendo alento? Está te dando esperança? Ótimo, persista. Eu falo isso sempre. Né? É uma forma da pessoa se segurar também, né? Sim. É um suporte, né? A pessoa tem até para passar por esse momento difícil, que está sendo difícil para todo mundo está passando, não é aqui. Doutor, uma outra pergunta que eu queria falar para o senhor. A gente sabe que o Brasil é considerado um dos países que tem maior número de problemas de depressão, perde, se eu não me engano, para países de clima mais frio, né? Uhum. Também já foi explicado que é por conta do inverno ser mais longo, que a pessoa vê menos sol e acaba tendo maior depressão. Então, nós temos uma quantidade de pessoas depressivas muito grande, como tem uma quantidade de pessoas também com síndrome de pânico muito grande, e tem os borderline também, que está num nível no Brasil muito elevado. Uhum. Tudo isso o senhor atribui já a reflexo que a gente está passando. Lidar com essas pessoas hoje é perigoso para elas esse isolamento? É mais perigoso para elas o isolamento? Por já ter esse problema, a questão que o senhor falou de já não estar conseguindo ter médico disponível, um psiquiatra ou um psicólogo disponível. Eu sei que tem grupos de psicólogo que estão atendendo online, mas e se não é o psicólogo que é uma pessoa, não é? Porque as pessoas que têm problema psicológico, normalmente, elas colocam a responsabilidade, a confiança no profissional que atende ela. Ela não vai conseguir estar se relacionando com uma pessoa online para falar sobre os seus problemas. Olha, tem casos seguintes. Borderline são casos difíceis de serem trabalhados, vou ser bem sincero contigo. São casos complexos e demandam atendimento que seja presencial, porque você tem que estar em contato com a pessoa. Eu respeito quem faz atendimento, se for emergencial realmente, para atender na hora a pessoa, na crise que ela está, que aqui o borderline, nos transtornos que a gente põe nas escalas, são os que 55% conseguem cometer suicídio realmente. Né? Porque eles chegam nos extremos realmente e acomete o suicídio. Só que em casos assim, o que a gente faz? Se a pessoa está numa crise tão grande, você aciona os bombeiros. Primeira coisa é acionar o bombeiro.
porque ele vai até o local para fazer a contenção. A melhor coisa que se faz. Eu fico preocupado, o pessoal na internet assim, eu tô tendo crise, eu sou borderline, tô tendo crise. Me liga para mim que eu falo com você. Gente, é um perigo. Se acontece alguma coisa, se a pessoa vem a óbito, você vai responder por isso. Então, porque deixa de socorrer? Sim, porque eu falo assim, nesse caso de urgência, o CRP deixa muito claro para nós. Casos emergenciais, diretamente para hospitais psiquiátricos, algum hospital, acabou. Não tem que estar fazendo. Não tem que estar fazendo a contenção. Agora está numa crise de ansiedade muito forte, uma ideação suicida, a gente pode pegar e começar a conversar e ver o que está acontecendo. Né? Mas é preocupante, sim. É preocupante, porque eu não tenho nenhum caso de borderline, né? Mas eu tenho amigo que trabalha com caso de borderline, só que ele está dando atendimento. Ele conseguiu, de uma certa forma, no consultório que é grande, a pessoa não fica perto, tem toda a higienização, para que a pessoa vá até lá. O que acontece? No deslocar, no setting terapêutico, ela muda um pouco de onde ela está. Então, sai daquele ambiente, às vezes, permissivo. Né? Ela se desloca um pouco disso daí. Mas, na atualidade, está um pouco complicado. Para esse pessoal que realmente que sofre de crises. A gente teve um caso aqui, meu filho está em crise, ele é borderline. A gente falou, olha, Vila Mariana, tem um hospital da Vila Mariana, ali na Vila Clementino, perdão. Eu liguei para ver, está atendendo, ele não tem encaminhamento de UBS. Não, pode atender que é 24 horas, porque é questão de emergência. Já liguei para a pessoa, nem pela internet. Pega seu filho e leva para lá agora. Acabou. O papel do psicólogo, às vezes, eu acho que, às vezes não, muitas vezes, você tem que sair desse ambiente terapêutico, você tem que ir mais para frente, você tem que pegar o contorno. Não, você tem que movimentar mais pessoas. Gente, está acontecendo tal coisa, tem lugar aí, tem não sei o quê. Assistente social, olha, eu preciso de uma pessoa para dar um acompanhamento, olha, tenta achar aí o pessoal, qual a delegacia que está funcionando. Então, você tem que sair um pouco desse ambiente, tem que ser um pouco mais a mais, conhecer o território, se integrar um pouco mais, entendeu? Esse caso que você comentou de borderline é complicado. Ideação suicida é complicado. Se tem alguém que está assistindo a live e vê que um filho, alguém está nessa tentativa, gente, acionar com urgência, arremeter no carro, contenção e levar para a internação. Não tem o que fazer. Porque muitas vezes a pessoa pode achar que os indícios do borderline de querer avisar o que está acontecendo é chamar atenção, né? Porque eles têm essa habilidade de avisar o que parece... Não, mas o suicida também, ele quando ele está avisando, ele está pedindo socorro, ele ainda pede socorro. A pessoa, é frescura. Não é frescura, gente, pelo amor de Deus, não é frescura. Ele está pedindo, de alguma forma, e é um sofrimento tão grande que ele cria muita coragem para pedir, porque não é fácil. Eu falo assim, quem comete, Deus que me perdoe, tem que ter muita coragem, né? Porque não é fácil. Não é fácil, é horrível. Né? Imagina o sofrimento que a pessoa está tendo para poder fazer isso com ela. Sim, né? Então, para as famílias que estão assistindo, se tiver uma situação assim de crise, é contenção e levar para o hospital. Não é pensar em, vou colocar um psicólogo para conversar para ver se acalma, de forma alguma. Quando entrar na medicação e tiver um pouco mais equilibrado, baixar essa oscilação dele, aí você faz o terapêutico, porque, se eu não me engano, a grande maioria que tem borderline está acompanhando para algum psiquiatra, porque você, eu tomo medicação, o que eu falo? Cadê seu psiquiatra? É falar com ele. Primeira coisa, eu não vou assumir esse BO, procura seu psiquiatra. Já fiz isso, atendimento emergencial, seu psiquiatra, então fale com ele. Você está bem? Eu estou bem, então converse com ele. É dessa forma. Eles são os mais complicados de lidar, né, doutor? É bem complexo. Eles são... O mais completo é justamente... Eu prefiro não atender, eu prefiro atender outros casos, né? Adolescentes, outros transtornos, mas borderline eu não atendo. Eu deixo claro. Eu acho que o psicólogo tem que ter essa consciência de entender também que ele quer abraçar tudo, não. Ele tem certas capacidades que chega um momento que ele não vai conseguir superar, ele não vai conseguir passar. Não é para ele, não é da competência dele. Quantas vezes eu encaminhei, a moça veio conversar comigo, eu falei, olha, o teu caso, eu acho melhor ele fazer psicanálise, faz TCC, faz terapia cognitivo-comportamental, que o Carlos Volpe faz, ele é especialista nisso, procura TCC, não é a minha especialidade, eu acho melhor você fazer uma outra linha de abordagem, não a minha. Eu deixo claro isso. Na entrevista inicial, eu deixo muito claro. Tem crianças também que eu vou falar assim, o caso da criança aqui, talvez para TDAH, talvez eu trabalhe psicanálise não seja tão interessante, melhor trabalhar com estímulo-resposta, vamos tentar reprogramar algumas coisas com ela, vamos no TCC, né? Então, acho que o psicólogo tem que ter essa visão realmente de que ele tem que saber a dizer não para o cliente, a não para ele também,
e tomar algumas posturas, né? Eu tenho um caso, voltando, eu não tenho borderline, eu tenho um caso de crianças que entram em surto, realmente, da medicação, está sem medicação, entraram em surto e ligaram para mim. O que eu faço? Falei, olha, atendimento psicológico, dá para conversar? Não dá. Falei, então procura. Depois que a criança estava medicada, veio conversar comigo e explicou a ansiedade que tinha acontecido com ela, e por aí vai, aí tudo bem, continua o atendimento. Mas a regra é o seguinte, passou a pandemia, atendimento, eu prefiro fazer atendimento presencial, porque a criança, ela mostra para mim, né? Para mim, eu consigo identificar com muito mais facilidade. Sim. Eu sento no chão. Você tem que brincar com a criança, né? Tem que ser criança também. Não é ficar ali com o braço cruzado, com o jalequinho, olhando para a criança e ficar assim, não. Você senta junto com ela. Você fala a mesma língua com ela. E você falando a mesma língua, dá mais segurança, né? Eu estou respondendo aqui, tem uma amiga minha, ela é americana e entrou para agradecer. Então, eu tenho que responder em inglês, então eu tenho que parar e pensar. Não, tranquilo. Eu tenho que parar e pensar. É que eu tenho um grupo de vítimas de scammer e ela é uma das administradoras do meu grupo internacional. Ah, legal. Então, ela entrou agora, então eu já respondi. Entendi. Mas, doutor, a criança em si, para esse momento dela também está sendo difícil, porque ela está em casa, ela não pode sair, ela não pode brincar, ela não pode ir para a escola, ela não pode nada. A mãe tem que ter algum cuidado especial em relação ao comportamento? Olha, se ela vai perceber se a criança mudar o comportamento dela. Começou a ficar muito agressiva, muito chorona, comendo demais, comendo de menos, alteração de sono, do ciclo do sono, alguma coisa está acontecendo. Ela está percebendo ao redor, mas por que teve essa mudança? De repente, mudou a rotina dela. Se você conversar da rotina, é uma coisa. Se ela tinha uma rotina regrada na escola e mudou um pouco, se está tendo as aulas presenciais, né, via online, ela vai perceber isso. Mas o que eu falo? Peraí, tem alguma coisa a mais por trás disso daí. Porque essa ansiedade, essa mudança, esse gatilho, como é que o pai está? Como é que a mãe está dentro de casa também? Será que ela está tendo paciência? Será que ela não está nervosa demais? Será que ela está estressada, irritada também com algumas coisas? Pode refletir, né? Pode refletir. Então, eu sempre fui daquele de nunca ouvir a primeira resposta para mim não é a mais correta. Da criança pode ser, porque eu sei que ela está jogando alguma coisa. Agora, os pais, como os pais vêm trazer a queixa, que meu filho está assim. Falei, deixa eu ver seu filho. Não, eu quero ouvir o seu filho. Eu quero ouvir a versão dele. E muitas vezes a versão da criança é completamente diferente dos pais. Nossa, mas está anos-luz de diferença, não tem nada a ver. É porque o adulto já pensa o que falar, já manipula a situação. Justamente. Então, já vai direto no foco, né? Não, o que está acontecendo é isso. Justamente. Então, a criança, não é isso, é tal coisa. Não, tá, então, como é que é isso para você? Então, tem crianças que estão com ansiedade? Estão, mas é porque realmente está confinado. Mas você pega alguns pequenininhos que está sendo indiferente para ele. Tem criança que está adorando. Eu tenho um vizinho no prédio onde eu moro, gente, eu vou dar parabéns para esse cara, porque cada dia, ontem era rodeio. Acho que a menina montou nele, ele ficava pulando, e era tipo uma hora. Eu não esquento a cabeça, para mim é tranquilo, mas. E eu vi a criança gritando mais, não uma menina, mas numa alegria. Falei, gente, esse rapaz precisa de um Oscar, porque cada dia ele inventa alguma coisa para essa criança. Eu vejo que eu ouço a mãe participando, eles ficam na sacadinha também. Falei, gente, muito bacana esse casal. A menina deve ter uns 5 anos. Eu sei que tem horário para estudar, eu ouço assim, não sei o que lá. Então, eles estão levando de boa isso daí, porque estão muito participativos. Em contrapartida, uma coisa que eu ia falar, você pega alguns casais mais novos que estão mais participativos. Os mais antigos, talvez como nós, não estejam tanto assim, com tanta paciência. Tá? Mas os mais novos, de 30 anos, conseguem lidar mais, porque estão nessa fase da molecagem ainda. Jogam videogame, adoro jogar videogame, né? Brincar com algumas besteirinhas, então é do universo da criança, então isso facilita um pouco mais, né? Agora, em contrapartida, você pega algumas classes sociais, de repente, mais abastadas, que de repente, que eu falei, aquela mãe que nunca pôs a mão no filho, nunca tocou, deixou na mão da babá, da cuidadora criar a criança. Ela não está aguentando. Acontece, ela não está aguentando. Eu estou com meu filho em casa, não estou aguentando. Opa! Mas aí, não, que eu sempre viaja, não sei o quê. Gente, então. E aí, como é que eu vou estabelecer esse vínculo agora, se não construiu em 15 anos?
Nem tem mais, né? Complicado. Nem tem. O pior é que a criança, o adolescente saber disso deve ser muito duro, né? Você saber que você está incomodando a sua mãe porque você está com ela. É difícil, né? Sim, É sim, uma sim. situação muito triste, né? Aí você vai ressignificar. Como é que a gente pode trabalhar isso em você? Quais são os elos que você criou? Quais as redes que você estabeleceu realmente? O que você está buscando agora, daqui para frente? Você tem realmente amigos que possam ser companheiros de caminhada com você? É estabelecer isso daí. É não deixar ninguém ser ilha, né? Que infelizmente hoje todos nós estamos e somos ilhas. Que a gente não admite, mas somos, né? Que aí o pessoal confunde um pouco. Somos, somos. Doutor, 1h35 eu conversando com o senhor, Nossa! nem parece, eu adorei. Nós vamos marcar outra live. Tá ótimo, tá ótimo. Não quero tomar mais seu tempo, não. Já é 11h10. Agora que eu vi também. É que passa rápido. Como o assunto é muito extenso assim, eu acho que é muito dinâmico, né? Muita coisa para ser comentada, né? Não, e foi muito bom, foi muito bom. E depois eu preciso marcar com o senhor outra, viu? Gostei. Tem mais coisa para a gente falar. Tá ótimo, tá Tem mais ótimo. coisa para a gente falar mesmo, para a gente se aprofundar mais essas coisas em relação à criança. Vamos pensar numa pauta bem legal, assim, o senhor como psicólogo, os caminhos que o senhor acha que deveria ser traçado para isso melhorar, porque às vezes a gente falando, a gente pode abrir os olhos das pessoas. Sem dúvida, acredito eu que sim. Né? Sem Então vamos dúvida. pensar numa live dessa, dos caminhos que a gente pode tomar para sair dessa pandemia melhor, com as nossas crianças melhores, com o mundo melhor, né? Porque todo Sem mundo dúvida. merece. Sem Adorei dúvida. o senhor, muito obrigado. Obrigado, agradeço pelo canal novamente, por vocês terem me proporcionado estar conversando aqui, precisando, no possível, eu estou com vocês de novo. Tá, se eu ficar aí só um pouquinho, eu vou sair do ar, mas continuo falando com o senhor, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada para quem acompanhou, tá? Doutor Carlos, deixa os contatos do senhor para o pessoal, por favor. Tá, eu vou deixar o telefone, né? Que é o Zap que o pessoal utiliza mais, é 011 98361 8050. Tá. Quem precisar é só entrar em contato com o Dr. Carlos, ele dá uma atenção para vocês. Boa noite, povo. Até acho que a semana que vem. Beijo.